Vamos orar pelo Andinho, que ele vai estar ministrando para a gente hoje, vai ser uma noite especial em nome de Jesus. Leva suas mãos para cá. Nós abençoamos, Pai, esse Pai precioso, esse líder na tua casa. Eu sei que o Senhor tem levantado ele nessa cidade como um profeta, como um mensageiro do Senhor. Que cada coração nessa noite, que está aqui presencialmente, também que estão nos assistindo pelo YouTube agora, que o Senhor possa usar o Andinho como uma instrumentalidade de graça, de unção, de ensino, que possamos sair daqui os nossos corações desafiados a te seguir, como diz o salmista no capítulo 2, versículo 11, com temor e com tremor, em nome de Jesus. Que cada mente que está aqui possa estar agora cativa à presença do Espírito Santo, que não haja distração, mas que haja um mover sobrenatural nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Aleluia. Meu pastor, antes de você descer, hoje pela manhã eu mandei uma mensagem para o meu pai, que mora lá em Fortaleza, né, desejando o Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais. Mas diante da igreja eu também quero destacar aqui, queridos, que eu não tenho só um pastor, mas um pastor. Então, meu pastor, Deus abençoe a sua vida e tal. O senhor é um paizão na minha vida, tá? Te amo muito, viu? Beijo. Glória a Deus. Queridos, hoje é um dia muito especial, né? Vocês concordam? Aí já está o tema da mensagem de hoje, mas antes de nós lermos o texto da palavra de Deus, quero destacar aqui algumas coisas com vocês, tá? Esse é um dia muito especial, mas também é um dia onde uma onda de sentimentos vai permeando os lares, não é verdade? Tem pessoas que hoje estão extremamente felizes porque estão destacando a importância do pai, almoçaram com o pai, talvez foram na praia, né? Mas também para outros é um momento de saudades, né? Talvez o seu pai não more aqui na cidade, talvez esteja longe, ou talvez o seu pai já se foi, né? Então é um sentimento de muita saudade. Mas também a gente pode concluir que também há sentimentos por aí, em alguns lares, de muito rancor, de muita tristeza, porque esses filhos não tiveram um pai presente, talvez foram abusados, né? Talvez realmente não tiveram um bom pai. Então a gente percebe que tem uma onda de sentimentos. Mas hoje, nessa data tão especial, eu quero destacar com vocês a palavra de Deus, é claro, mas nós vamos observar alguns pontos aqui muito importantes, tá? Antes do texto, antes de eu colocar o texto aí para vocês, antes da equipe colocar o texto, o teólogo Karl Barth, ele disse o seguinte: devemos manter a Bíblia em uma mão e o jornal na outra. Hoje é mais o jornal impresso, né? Seria mais ou menos o seguinte no nosso contexto de hoje. Devemos estar segurando a palavra de Deus em uma mão e devemos estar atinados com as notícias que andam acontecendo aí no mundo, né? Por que eu falo isso, queridos? Não sei se vocês viram essa matéria, essa notícia, onde um arcebispo anglicano, né, esse líder religioso, ele disse o seguinte, né? Ele falou o seguinte, isso eu acho que, se eu não me engano, tem 2 semanas ou 3 semanas. Ele disse o seguinte: a gente vai aprofundar um pouquinho nessa temática, tá, queridos? Talvez seja um assunto delicado para você, mas para que o Senhor possa nos curar, Ele precisa tocar onde dói, né? Onde dói. Mas também vai ser uma mensagem de contentamento no Senhor, porque Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Ele é o nosso Pai. Ele disse o seguinte, esse líder, lá da Inglaterra, da igreja anglicana lá na Inglaterra. Presta atenção, não vai estar aí no telão, mas escute o que eu vou falar. Ele disse o seguinte, abre aspas: o Pai Nosso, olha só, o Pai Nosso pode ser problemático por causa da sua ligação com o patriarcado exercido por homens na sociedade. Olha só, irmãos, já estão querendo complicar até a oração do Pai Nosso, por causa de viés ideológico, né? Porque para muitos o conceito do pai, a figura do pai, o padrão familiar que a gente observa na palavra de Deus,
ele é, para muitos, um sistema opressor. Não é verdade? Hoje em dia, a figura do pai ela é contestada, a figura do homem é contestada, e aquilo que a gente vê como padrão da palavra de Deus está sendo, de certa forma, deturpado por alguns movimentos. Um influencer também disse o seguinte esses dias, não sei se foi esses dias, mas ele disse o seguinte, um influencer digital, né? O fascista, presta atenção, o fascista é 100% machista e se orgulha disso. O grande símbolo do fascismo é o homem de bem, trabalhador e pai de família. Veja só o perigo dessas narrativas. Onde o homem de bem, trabalhador e pai de família, ele é feita aí uma simbologia, uma analogia com um fascista, né? Andinho, você vai pregar hoje sobre política? Não, queridos, não é sobre isso. Mas lembra quando eu falei no começo, nós precisamos estar ligados com as notícias, com as narrativas, porque pior do que uma guerra bélica, queridos, é a guerra das narrativas. É onde as palavras elas afetam mais do que um tiro. Né? Então, quando um homem de Deus, hoje a gente vai falar muito sobre a figura do pai, então as mães não fiquem enciumadas, porque hoje vale, né, o Dia dos Pais. Então, quando um homem de Deus, um pai, ou o seio familiar, acaba abrindo brechas para essas narrativas, né, para essas inverdades a respeito do pai, da figura do homem, da família, a gente acaba observando, né, a deturpação dos valores e os princípios da palavra de Deus. Né? O homem ele começa a se desconfigurar, tanto nos seus valores quanto no seu propósito de vida. Então, não é só uma questão minoritária, ideológica, mas é uma questão também, queridos, é uma rebelião contra Deus. Todo movimento que você observa, onde eles estão pautados e você começa a pegar a Bíblia e a comparar, você vai observar que no fundo, lá na raiz desses movimentos que querem deturpar a palavra de Deus, há uma revolta contra Deus. Né? Então, uma vez que um homem ou um adolescente, um jovem, acaba cedendo a essas narrativas, nós começamos a observar inversões de valores, não é isso? Aquilo que Chesterton falou, olha, daqui um dia teremos que provar que a grama é verde, né? Onde ele também diz que a coisa mais extraordinária do mundo é um pai comum, um filho comum, uma esposa comum, uma família comum. Né? Então, olha só onde nós estamos chegando. Então, o que acontece também? Uma crise de orfandade começa a se instaurar na sociedade. Porque o pai o conceito de família já não faz mais sentido, o papel do homem já não faz mais sentido, as responsabilidades que o homem tem também não faz muito sentido. Então esse cara, esse homem, esse pai vai ter um filho talvez, e como ele não crê mais nos princípios de Deus, tanto faz como tanto fez, e aí vai se instaurando uma crise de orfandade na sociedade. Para você ter ideia, isso foi em 2015, tá? Olha só, não sei nem os dados atuais, onde falava que mais de 5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na identidade. Não tem o nome do pai na identidade. A maioria dos programas que você assiste aí nesses programas de TV, né? As histórias de reencontro familiar, aquelas histórias onde o pai não se sabe cadê o pai, ou não se sabe cadê... A grande maioria é os filhos indo atrás do pai, não é verdade? Na grande maioria. Cadê meu pai? Eu não sei quem é, eu quero conhecer meu pai. Por quê, queridos? Porque a gente está observando uma crise de orfandade na sociedade, né? Nós precisamos entender que cumprir um papel de Deus a respeito
na verdade, sermos influenciados pela palavra de Deus para exercer um papel de homem, de pai, de família, é necessário e fundamental para que o sujeito ele possa desenvolver, ele possa crescer, ele possa ter caráter. Qualquer pessoa que imite pelo menos um pouco aquilo que é o padrão de Deus, a gente vai ver frutos disso. John Piper ele vai falar o seguinte: uma boa paternidade aponta para Deus. Aponta para Deus. Olha, eu tive 2 pais, né? O progenitor e o que me criou. Onde, lá na minha identidade está o nome dele, que é Antônio Carlos Souza da Silva, que foi o meu pai que me criou. Porém, esse meu pai que me criou, ele foi na escola dos pais, na escola da paternidade, ele foi um aluno semipresencial. Então, ele, ao mesmo tempo que cuidava de mim a certo ponto, ele também morava em outro bairro, tinha a sua mulher e tal, 2, 3 vezes por semana ia lá, talvez me dava um conselho, alguma coisa do tipo e tal. E tudo que eu aprendi de bom, né, olhar para ele como um homem trabalhador, olhar para... Vocês terem uma ideia, eu nunca tive dificuldade de chegar em qualquer ambiente e olhar no olho das pessoas e falar assim: olá, tudo bem e tal. Desde criança eu nunca entrei de cabeça baixa em nenhum lugar. Por quê? Olha só, quando eu chegava nos lugares, mais o meu pai, ele fazia o seguinte, ó: bom, pessoal, esse aqui é meu filho. Ele assim: ó, filho, pegue na mão de cada um. E meu pai me fazia pegar na mão de cada um. Olá, olá, tudo bem, tudo bem? Daí eu fui desenvolvendo e aprendendo a se comunicar, né? Desde muito cedo eu comecei a trabalhar. Então eu olhava para o meu pai, eu vi um cara extremamente trabalhador. Eu quero ser meu pai, né? O meu pai, ele foi gari, né? Trabalhava de gari, então eu dizia assim: eu quero ser o melhor gari de Fortaleza. Só porque eu olhava para o meu pai. Mas também, nesses dias, né, nessas aulas que ele faltava, porque ele é um pai sempre presencial, e nas suas, não só no sentido de presença mesmo quando ele estava, em alguns momentos, é como se ele não estivesse, aquilo que eu vi de ruim, né, aquilo que eu olhei e observei, poxa, isso aqui tá faltando, isso aqui não é legal, eu também acabei aplicando e refletindo isso na minha vida na adolescência, né? Eu muito novo, gente, eu uma criança, eu acho que eu tinha 5 para 6 anos de idade, eu vi meu pai tomar um tiro no peito. E eu tenho isso até hoje na minha cabeça. Eu assistindo a reportagem e me vendo criancinha de cueca na TV. Tem esses programas policiais, né? Então, isso me marcou. Então, olha só, eu fui crescendo com isso. Então, isso foi refletido na minha juventude, onde eu acabei me dando muito mal em alguns aspectos da vida, irmãos. Então, é por isso que o pai ou a família que se espelha em Deus e na sua palavra, ela vai, de certa forma, ajustando a sociedade, ajustando o caráter das pessoas, porque foi para isso que Deus criou a família. Amém? Então nós olhamos assim: poxa, Dinho, é lamentável algumas coisas que nós estamos observando na sociedade, o cenário é lastimável. Eu pergunto para vocês, queridos, o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, é isso que nós estamos observando no nosso Brasil? Eu pergunto para vocês a teoria de Gustavo Kant, né, sobre o positivismo, onde faz uma análise mais crítica e objetiva da sociedade. Augusto é considerado o pai aí da sociologia. Então, ele vai... nós precisamos deixar a religião de lado, Deus precisa ficar de lado, e nós precisamos fazer uma análise mais fria. É claro, irmãos, que eu estou passando assim bem por cima, tá? Você que estuda sociologia, é claro que você tem um aspecto bem mais profundo, mas é bem por cima. Tem outras coisas que é muito interessante sobre isso, o aspecto da sociologia e tal. Mas eu pergunto, essa análise fria, objetiva, deixando Deus de lado, está resolvendo, irmãos, os problemas da sociedade? Ordem e progresso, que está na nossa bandeira, vem de onde? Vem dessa teoria.
influenciado por essa teoria, onde nós devemos analisar a sociedade de forma fria, objetiva, né, enxergando os dilemas e tal. Olhe para o nosso Brasil, tem ordem, tem progresso. Olhe para o Rio de Janeiro, Fábio do Rio de Janeiro, onde uma criança, o fuzil é maior que ela, né? Irmãos, eu fui morar no bairro lá em Fortaleza, eu acho que tinha 1 a 2 semanas que eu estava lá, dois sujeitos foram queimados dentro de um pneu, onde a caatinga assim, de carne queimada no bairro. Olhe para as facções tomando conta das grandes cidades. Olhe para os presídios. Olhe para o norte do Brasil. Eu estive lá no norte do Brasil. Algumas pessoas aqui, irmãos daqui, são do norte. A falta de infraestrutura. Então, queridos, o meu objetivo hoje aqui, nós vamos ler o texto agora da palavra de Deus, não é aconselhar você, pai, como ser um bom pai. Talvez se você estivesse aqui no meu lugar, alguns de vocês que são pais, fariam isso melhor do que eu. O meu objetivo aqui hoje é nós olharmos para a palavra de Deus, enxergar que o Filho revela o Pai, esse é o tema da nossa mensagem, e quando nós olhamos para o Pai, nós refletimos o caráter de Deus aqui, e de alguma forma nós vamos crescendo e desenvolvendo para a glória de Deus. Amém? Amém. Então, basicamente vai ser isso, tá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse aí comigo no telão. Eu falo isso, tá, queridos, mas sem nenhuma soberba, achando que nós, a Paz Church, ou eu, estamos aqui como um remanescente da verdade. Não. A revolução que Deus faz da família já começou há muito tempo, irmãos. Não é Deus faz algo novo, já começou. Quando João Batista veio no espírito de Elias, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, preparando o caminho para o Senhor vir. Já começou. Deus já está restaurando famílias. Olhe para você, quem era você? Você é um homem hoje restaurado. A sua família hoje é restaurada. Amém. É motivo de glória a Deus, queridos. Amém? Vamos ler Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 7. Diz o seguinte: se vocês me conhecerão também o meu Pai. E desde agora o conheceis e tendes visto. Estou lendo aqui na área, mas vamos ler na NAA, tá? Está aí no telão, né? Pode colocar o versículo 8. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, versículo 9. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Amém? Olha só que texto profundo, queridos. Veja, Filipe estava há tanto tempo com o Senhor. O contexto aqui dessa passagem, irmãos, Jesus ele pega os seus discípulos e ele já está findando o seu ministério aqui na terra, e ele começa a falar sobre que ele está indo agora junto ao Pai, e ele vai falar nos versículos 1 do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e também na casa de meu Pai. Aí Tomé pergunta: Senhor, aí Jesus falou, né, eu sei o caminho, vocês sabem que eu sou o caminho, basicamente isso. E Jesus fala, aí Tomé diz o seguinte: Senhor, mostra-nos o caminho. Jesus fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Aí Jesus já começa a entrar aí. É claro que, para vocês terem ideia, irmãos, tá? Essa ideia de o Filho revela o Pai, enxergar Deus como Pai, é uma coisa extremamente revolucionária no que diz respeito ao tempo de Jesus. Para vocês terem ideia, a palavra Pai relacionada a Deus só vai aparecer entre 7 e 8 vezes no Antigo Testamento.
No Novo Testamento, mais de 200 vezes. Só o Evangelho de João é o evangelho que mais fala sobre Deus como Pai. Então, é claro que a gente também entende que João, ele é o último evangelho a ser escrito, né? O evangelho de Marcos, Mateus e Lucas já rodeava na igreja primitiva, então João também está combatendo algumas heresias, por exemplo, o gnosticismo, que pregava que Jesus não veio encarnado e que ele não era o Filho de Deus. Então, a literatura de João é o seguinte, a minha tese, porque além de ser evangelístico, ele também é apologético, ele vai falar, olha, Jesus é o Filho de Deus. E ao passo que João mostra Jesus como Filho de Deus, o Filho faz o quê? Aponta para o Pai. Então Jesus fala o seguinte, tudo que eu faço, tudo que eu falo não é de mim mesmo, é de quem? Do Pai, né? Então, Tomé pergunta o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ninguém, queridos, tá? Qualquer ensinamento que diz que há outro sujeito ou outro nome no qual você possa chegar a Deus, é heresia segundo a palavra de Deus, tá? Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. É por isso que nós sempre destacamos aqui, nós não pregamos religião, nós não pregamos placa, nós pregamos Jesus, a verdade da palavra de Deus. E se você quer ter uma religião, só existe uma religião que Deus aceita. É a COV. Você já ouviu falar dessa religião? A COV? Cuidar dos órfãos e viúvas. A única religião que Deus aceita. Então, nós precisamos entender que Jesus, ele é aquele que aponta para o Pai. Ele é a única ponte até o Pai, né? Então, Jesus fica assim impressionado. Como assim, Felipe? Eu estou há tanto tempo com você e agora, meu amigo, na altura do campeonato, você me pergunta, mostra-nos o Pai. Irmãos, aqui a gente observa que é possível a pessoa estar dentro da igreja, mas não ter revelação do Pai. Há quanto tempo essa Bíblia Sagrada está no Brasil? E olha só a crise de orfandade, seja ela biológica e espiritual, porque as pessoas não enxergam a Deus como Pai. Não é verdade? Então, é muito provável que algumas pessoas estejam com a Bíblia na mão, estejam caminhando com Jesus, estejam a bênção, mas ainda não tiveram a revelação do Pai. Porque ainda não abriram os olhos para ver de fato o Senhor, porque Jesus falou, aquele que vê a mim, ou seja, Felipe estava com Jesus, mas não estava conseguindo ver a realidade, a revelação da coisa, irmãos. Então nós precisamos ter revelação do Pai. Glória a Deus! Então eu quero fazer algumas reflexões aqui com você, tá? Se você gosta de anotar, prepara aí. Primeira reflexão. Deus nunca deixou de ser pai, mas o homem já deixou de ser filho. Acompanhe comigo Lucas capítulo 3, versículo 38. Diz o seguinte. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Aí é a genealogia, né, da humanidade. Então, a gente observa que lá na ponta final, Adão é o quê? Filho de Deus. Eu também entendo, tá, irmãos, que algumas traduções, pouquíssimas traduções da Bíblia, vai colocar o seguinte, Adão de Deus. Mas na grande maioria, é filho de Deus, tá? Na grande maioria das versões. Mas um aspecto da realidade mesmo, é isso que você vê. Por exemplo, Adão, ele é criado, porque no Antigo Testamento, após a queda do pecado, o judeu, o hebreu, eles tinham muita dificuldade de ver Deus como Pai. Na grande maioria do contexto, quando Deus aparece ali como Pai, é no contexto de Criador, irmãos. É por isso que Jesus ele é extremamente perseguido pela narrativa de que ele é o Filho de Deus. Até na crucificação, até o seu último suspiro aqui na terra, o que falaram para ele? Se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo. Então,
não entrava na cabeça do judeu isso, né? Então, mas antes da queda, você tem um sujeito, o homem, Adão, ele tem um lugar, né? Tem um jardim, não é isso? Ele tem uma identidade, ele tem propósito, não é isso? Ele tem princípios. Deus falou, você pode ir até aqui, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não é verdade? Ele tem limites. Mas o mais importante, ele tem relacionamento com Deus. O que é que a Bíblia diz? Deus vinha todos os dias para se relacionar com o homem, né? Mas nós sabemos que por causa do pecado, o homem ele perde esse grande encantamento que é ser filho de Deus, uma vida realmente com um relacionamento profundo com Deus. O pecado vai fazer essa separação. Veja comigo Efésios aí, capítulo 2, versículo 1 até o 3. Diz assim, ó: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de quê, gente? Ou seja, a ideia de que todo mundo é filho de Deus não é verdade, tá? Vamos já ver mais isso. Versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações do quê? Da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quê, gente? Filhos da ira. A ira de Deus, irmãos, repousando sobre a humanidade, porque ele perdeu a filiação por conta da desobediência. Olha só que profundo, irmãos. E aí você, irmãos, aí não adianta, você vai pesquisar a história da humanidade, não só um ponto, tá? Porque muitas vezes a gente faz uma análise pontual de uma revolução ou de uma situação que aconteceu em alguma época e a gente quer dar um diagnóstico certo. O diagnóstico é bem certo por parte da palavra de Deus, que desde a queda a coisa só foi de mal a pior. Não é verdade? Então, primeira reflexão que eu quero fazer é que sem Deus, sem a paternidade de Deus, a gente não é. E não adianta, eu sou filho de Deus, eu tenho um Deus no meu coração, mas a vida não reflete isso. Então, nós precisamos entender essa reflexão. Nós andávamos como filhos da desobediência. Agora a segunda reflexão, vamos construindo isso aqui comigo, tá? A segunda reflexão, queridos. Em Cristo somos feitos filhos de Deus. Repita comigo, em Cristo somos feitos filhos de Deus. Somos feitos. Acompanha comigo o texto da palavra de Deus aí, ó. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não refeitos, tá? Serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Está falando de quem aqui, gente? De Jesus, né? E daqueles que o receberam e que por conta que o receberam, se foram feitos filhos de Deus. Ou seja, quando eu recebo Jesus na minha vida, quando eu aceito o seu testemunho de que ele é o Filho encarnado de Deus e que ressuscitou dentre os mortos e que perdoa os meus pecados e que sara as minhas feridas e que nele eu tenho vida, quando eu recebo o seu testemunho, quando eu recebo a sua palavra, nós somos feitos filhos de Deus. Aí sim, irmãos, nós podemos falar como João disse, de fato somos filhos de Deus, em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele é aquele que revela o Pai e que resgata a nossa filiação. Quantos estão entendendo? Amém? Amém? Então, somente em Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus. Ele é o responsável
para resgatar no homem essa filiação, queridos. Para resgatar o relacionamento, porque ser filho é se relacionar com o pai. Né? Há um ditado popular que pai é o que cria, né? É o que cria. Mas perceba que ser filho de Deus é isso, irmão. É você se relacionar com o pai. Olha só, semana passada eu fiz uma pequena pesquisa aqui com as crianças do Pais Kids. Alguns de vocês perceberam, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz a seguinte pergunta: o que você mais admira no seu pai? Nenhuma delas, olha só, nenhuma delas respondeu da seguinte forma: ele é muito lindo. Ele me dá muitos presentes. Ele é muito alto. Ele é muito rico. Ou ele é muito cheiroso. Ele me dá... Nenhuma criança respondeu isso. Todas as respostas das crianças foi o seguinte: o que eu mais admiro no meu pai é quando eu vou assistir com ele. É quando eu vou brincar com ele. Aí eu vou revelar aqui só uma pesquisa, tá lá? Eu perguntei para a Bela. Ela disse o seguinte: é quando eu ando no ombro dele. É relacionamento, queridos. No fundo, olha só para mim, olha aqui para mim. No fundo, nós não queremos as bênçãos de Deus. Nós só queremos andar com ele, se relacionar com ele e voltar para a sua presença. Essa é a necessidade e o vazio que se encontra no coração da humanidade. Só querem isso, porque essa é a nossa essência como filho. Então, muitas vezes, você observa pais que foram frustrados e agora a narrativa dele é o seguinte: eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive, e aí ele se esgoela e ele se mata de trabalhar para dar o presente mais caro, o brinquedo mais caro, a roupa mais cara, mas ele não tem tempo para assistir com o filho, ele não tem tempo para ir ver a apresentação do filho na escola, ele não tem tempo para se relacionar, porque na verdade ele só quer suprir uma carência que é dele. O filho não tem nada a ver. O filho só quer a coisa mais básica, que é se relacionar. Então Cristo vai resgatar isso em nós, irmãos. Jesus vai resgatar isso em nós. Nós vamos agora olhar para Deus, não como aquele que pode me dar uma bênção, mas olhar para Deus e dizer: Ele é o meu Pai. E é isso. Vamos continuar. Quantos estão entendendo? Amém. Terceira reflexão. É o fim da orfandade. Repita comigo: é o fim da orfandade. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5 diz o seguinte, acompanhe comigo aí, estamos caminhando para perto do final aí, tá? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de quê, gente? De filhos. Olha aqui para mim. Deus planejou, Deus estava no coração de Deus esse resgate. Muitos aqui, inclusive eu, muitos aqui que estão aqui nesse auditório, não foram planejados pelos seus pais. Estou falando alguma mentira? Não, né? Eu, por exemplo, a minha mãe me conta que no ventre da minha mãe, quando eu estava no ventre dela, a minha avó dizia que tinha um demônio no ventre dela. Tem um demônio aí. Porque minha avó ficou tão revoltada, né? Assim, ó, esse menino não está nos nossos planos. Quantos de nós não fomos planejados? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que os seus pais ou que sua família não te planejou, Deus planejou você. Deus já tinha um propósito de enviar o seu filho e de trazer para você o relacionamento do Pai. Amém, queridos? Amém. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome. Foi aquilo que a gente leu, né? Deus planejou, ele enviou o seu filho, antes da fundação do mundo, Deus já sonhou com você. Rapaz, eu sei o que vai acontecer, mas eu tenho um plano de resgate para ele. Então você está nos planos de Deus. Amém? Você recebe? Amém. Você está nos planos de Deus. A sua família está nos planos de Deus. Amém. Então, de fato, pela palavra de Deus, nós somos feitos filhos de Deus. Isso é uma verdade que você precisa acreditar. A última reflexão, para a gente chegar perto da conclusão. Pode voltar aí um pouquinho, Vitória? Antes da gente observar o último ponto aqui, é muito importante, queridos, que a partir do momento que você entendeu, olha, é uma verdade concreta que eu sou filho de Deus, porque não é pessoas, filosofias ou ideologias que afirmam isso, mas a palavra de Deus, que afirma que você é filho de Deus, é o fim da orfandade. É o fim da orfandade. Agora você não é mais uma pessoa carente de ninguém, de nada. Há quantas mulheres não estão querendo casar não com o marido, mas com o pai, não é verdade? Ela não quer um marido, ela quer um pai, porque ela tem uma carência profunda. Quantos homens não querem uma mulher? Eles querem o quê? Uma mãe ou um pai trajado de mulher, né? Porque está carente. Quantas pessoas estão precisando de autoafirmação? Já a gente vai ver isso, para a gente encerrar. No finalzinho eu falo sobre isso. Quantas pessoas? Quantas pessoas estão sem direção, irmãos? Sem propósito. Olha, aquele livro do Rick, pastor americano, Descubra o seu propósito. Não sei se é basicamente isso, né, Beto? Beto está me confirmando aí, o tema é esse. Esse livro, irmão, mas vendeu que nem água. Vida com propósito, isso. Porque o que as pessoas estão querendo? Qual é o meu propósito? Quantas pessoas estão sem direção, irmãos? Quantas pessoas estão sem um lar? Eu nem falo só de um lar físico, não, tá? Porque pior do que a orfandade de pais que se foram é a orfandade dos pais que estão e não cumprem a sua função de pai. Lá na frente o filho, esse cara estava do meu lado, mas esse cara não foi meu pai. É pior, irmãos. Não é verdade? Então, quando nós acreditamos nessa verdade, essas carências, esses distúrbios emocionais, eles vão embora. Porque agora eu entendo que eu sou filho de Deus. E aí, meu querido, a gente vai... Eu quero só, antes da gente passar para o próximo ponto, lembrar você aquele texto de Isaías 49, versículo 15. Porque uma vez que você é feito filho de Deus, você pode ter certeza, irmãos, nada nos separa do amor de Deus. Porque tem pessoas que entram no relacionamento já com medo, né? Paz, eu estou entrando aqui, mas eu estou entrando extremamente armada. Porque não estou confiando nesse cara, não. Estou entrando nesse trabalho aqui, mas é com o pé atrás. Porque ele tem isso, ele não tem segurança. Porque ele já foi tão decepcionado na vida, né? A pessoa foi tão decepcionada que ela acha que... Aquela mulher, ela foi tão decepcionada por aquele homem que ela acha que agora todos os homens vão fazer a mesma coisa. Ou às vezes um filho, ele foi tão, maltratado pelo pai, que qualquer pessoa que se apresente como talvez uma tarefa, uma função, que se assemelha ao que o pai dele foi, esse cara entra em crise. Né? Esse cara entra em crise. Mas, ainda que as pessoas te decepcionem, porque é possível, né, irmãos? O seu líder, o seu pai, o seu chefe, a quem você tem uma estima muito grande, ao seu melhor amigo, ainda que eles te decepcionem, e você fique órfão, de certa forma, dessas relações, você precisa entender que Deus... Aí, esse texto é muito profundo, irmãos. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? Mas aí Deus fala o seguinte,
Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, olha só, mas ainda que viesse a esquecer. Presta atenção, rapaz, é muito difícil a mãe esquecer do filho, né? Dela desamparar o filho que está mamando. Mas ainda que isso aconteça, eu toda a vida não me esquecerei de ti. Então você pode ter certeza e confiança de que Deus não vai te decepcionar. Quantas pessoas aí, né, queridos, não querem ouvir a palavra igreja, ouvir a palavra pastor, porque foi extremamente ferida por alguns homens, lideranças abusivas, né? E as pessoas entraram em crise. Mas Deus vem para curar e pôr um fim nessa orfandade. Glória a Deus. Amém. A última reflexão para a gente chegar agora no final, tá? Cristo como estilo de vida dos filhos. Você é filho, agora nós precisamos ter um estilo de vida. 1 João, capítulo 2, versículo 4 e 8. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Versículo 5. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Último versículo 6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Devemos andar assim como... Ou seja, o Filho de Deus, nosso irmão maior, o nosso Senhor, né? Aquele que governa sobre nós, o nosso Jesus, a qual nós seremos co-herdeiro com Cristo. Ele é agora o nosso exemplo maior, queridos. Jesus é o nosso exemplo maior. Nós devemos andar como ele andou. Jesus não precisava estar se autoafirmando. Quantas vezes a identidade de Jesus foi colocada em xeque? Mas o Pai já havia afirmado o Senhor. Olha, o que ele disse lá no batismo? Este é meu filho amado, o meu filho. Quando o diabo foi tentar Jesus, o que ele falou? Se tu és o quê? Filho. Jesus não tinha que provar nada para ninguém, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa provar nada para ninguém. Porque você é filho de Deus. Entenda isso. O diabo sempre vai querer colocar em xeque a sua identidade. Há quanto tempo nós estamos falando sobre identidade, irmãos? Nos cultos de jovens, principalmente. Mas nós não vamos entender a crise de identidade enquanto não entendermos a crise de orfandade. De pessoas que estão, mas ao mesmo tempo não estão. Então, você olha para Jesus como exemplo agora. Você agora vai andar em amor, você agora vai andar em compaixão, você agora vai andar sendo luz, você agora vai ser misericordioso, você agora vai deixar os seus viés de lado e vai colocar a compaixão e a misericórdia em prática. Você vai orar pelos seus inimigos, você vai orar por aqueles que te perseguem, você agora vai ser aquela pessoa que as pessoas aí do mundo vão olhar e vão dizer, esse cara tem luz, esse cara tem sal. Eu vejo Jesus na vida dessa pessoa. É assim que agora passa a ser o estilo de vida dos filhos, nós, os filhos de Deus, olhando para Jesus. Amém? Se coloque de pé. Para a gente concluir, antes de orarmos, eu quero só relembrar, irmãos, a parábola do filho pródigo. Jesus falou que um homem tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo resolveu chegar para o seu pai, eu quero o que é meu. Pouco tempo depois, a Bíblia diz, ele foi para o quê? Foi gastar, né? Foi para a balada, foi gastar com isso, com aquilo. E ele chegou numa situação muito crítica, né? Nós sabemos, né? Onde ele estava, na cidade que ele estava, a fome chegou. Esse cara ficou extremamente apertado. Foi trabalhar em um certo lugar, estava comendo, chegou a comer o quê? A comida dos porcos. Aí esse cara, ele se lembra. O que acontece com ele? Caindo em si, ele se lembrou que tinha um pai, irmãos.
Rapaz, não é possível que eu estou vivendo isso não, meu. Eu tenho um pai, e os trabalhadores do meu pai têm do bom e do melhor. Eu vou voltar. E ele volta. Aí ele volta com aquela mentalidade, né? De servo. Pai, eu vou chegar lá, meu pai me trata como servo, porque eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Mas a Bíblia diz, Jesus contando, né? Que de longe o pai viu o filho, de longe, e ele correu para abraçar o filho. Fez uma festa, né? Fez uma festa maravilhosa, mandou matar o melhor cordeiro. O mais triste dessa parábola, irmãos, não é a situação do filho que se perdeu, porque tem um retorno, né? Ele volta, né? O mais triste dessa história é do filho mais velho, porque ele está em casa, aí o filho chega, o que estava perdido, e ele fica revoltado porque o pai fez uma festa, uma grande festa. Como assim, meu pai? Há tanto tempo eu estou aqui, te sou obediente, faço isso, faço aquilo, e nunca me deste uma festa. Aí o pai fala o seguinte: filho, nas minhas palavras, tá? Você ainda não percebeu que tudo o que eu tenho é teu? Ou seja, irmãos, aquele filho não saiu de casa, não se perdeu nas ruas, mas era um perdido dentro de casa. Não tinha revelação de filho, vivia como um servo. Então nós precisamos entender que Deus, Ele é Pai, e que Deus põe um fim hoje em qualquer espírito de orfandade. Vamos estar louvando e na sequência eu quero estar orando com vocês, tá?